rito do Santo Graal, elementos pagãos e celtas se misturam aos cristãos. A história de Excalibur, a espada mágica, é celta. Segundo a lenda, Excalibur podia derrotar qualquer inimigo. Aquele que conseguisse retirar Excalibur para fora de uma pedra se tornaria o governante da Grã-Bretanha. A lenda provou ser verdadeira no caso de Arthur, e a espada concedeu-lhe muitas vitórias. No final da vida de Arthur, um de seus seguidores fervorosos atirou o Excalibur num lago sagrado, mantendo a tradição celta. Camelot, o lendário castelo do rei Arthur, foi o local onde a busca pelo Santo Graal começou. Historiadores ainda discutem se Camelot realmente existiu. Temos de ser cuidadosos em relação a Camelot. As pessoas acham que podia ter sido a capital da Inglaterra nos tempos arturianos, mas não foi. Em todas as histórias sobre Arthur, Camelot é seu quartel-general. Não é mencionado antes ou depois de Arthur. E é claro que Camelot, como é visto nos filmes, nunca poderia ter existido. E não poderia ter sido o grandioso, magnífico castelo medieval da Baixa Idade Média no V século ou outra época. Mas é bem possível que Arthur tenha tido um quartel-general e que o lugar se chamasse Cadbury ou então Castelo de Cadbury. Castelo de Cadbury, no sul da Inglaterra. Esta construção feita à mão com terra e muralhas é uma das maiores fortalezas em colina do país. Segundo evidências arqueológicas, um complexo grande e impressionante foi construído aqui no V século, época do reinado de Arthur. Seria este complexo o Castelo de Camelot? Dinas Bran, no sudoeste montanhoso de Gales, são as ruínas de um complexo mais recente que surge na paisagem. De acordo com vários historiadores, esta pode ter sido a localização ideal para Camelot. Ou será que este castelo na Inglaterra Central combina mais com a nossa imagem de Camelot? A única coisa que pode ser dita com certeza é que escritores das últimas sagas arturianas alimentaram uma visão de Camelot que não combina com a sóbria realidade da era arturiana. Os castelos da época eram construídos com vigas rudimentares circundadas por estacas. As condições de vida eram pobres e as ferramentas primitivas. Se Camelot realmente existiu, seria um amontoado de estruturas toscas de madeira. Diz a lenda que no final de sua vida, Arthur viajou de barco com uma fada para a ilha mística de Avalon. Como a espada mágica Excalibur e o misterioso castelo de Camelot, ninguém sabe se Avalon era fato ou ficção. A localização exata de Avalon foi se desbotando da memória humana. Há muitos lugares diferentes que correspondem à descrição da lendária ilha. O Monte de St. Michael's, na costa sul de Cornualha, bate perfeitamente com essa descrição. E também esta ilha, localizada na costa da Bretanha. E ainda há muitas outras possibilidades. Historiadores acreditam que o segredo sobre a localização de Avalon encontra-se em seu próprio nome.
O nome Avalon significa maçãs e local das maçãs. Este é um país onde se cultiva maçãs, mas a Avalon da mitologia parece ter sido uma espécie de outro mundo, uma terra mágica, ou como quiser chamar, com maçãs encantadas e onde as pessoas eram imortais. Segundo a lenda, é para onde Arthur se dirigiu depois de sua última batalha, e alguns dizem que ainda está vivo lá, se tornou imortal. Outros dizem que, já que foi enterrado em Glastonbury, o grupo de montanhas ao seu redor forma Avalon. No século XIII, os monges de Glastonbury descobriram uma tabuleta sobre este túmulo que dizia: "Aqui jaz Arthur". Hoje sabe-se que isso foi uma falsificação, uma artimanha para atrair público pagante ao cemitério perto de Glastonbury. Outros acreditam que Arthur e seus cavaleiros descansam em Eldon Hills, prontos para se erguerem novamente se a Inglaterra precisar. Mais de 500 anos depois de Arthur, no século XI, a corte inglesa, influenciada pelos franceses, passou a se interessar pela arte. Os escritores da corte começaram a escrever sobre um rei famoso chamado Arthur e sua busca pelo Santo Graal. Não há provas históricas para esse próximo capítulo da história sobre o Graal. Estamos entrando num mundo puramente mítico, o lendário mundo da Távola Redonda. A Távola Redonda era uma assembleia de cavaleiros respeitáveis que dedicaram suas vidas à busca pelo Santo Graal. Para se tornar um membro deste grupo de elite, os cavaleiros deviam se adaptar ao novo ideal de virtude e fidalguia. A época arturiana foi uma era dourada, de homens generosos e justos, quando as coisas eram compartilhadas e quando a virtude era recompensada. Era também um mundo no qual havia comunicação com o sobrenatural, no qual podia-se prolongar a vida e elevá-la a um plano superior. Como preferido de Arthur, Lancelot talvez tenha sido o mais conhecido dos cavaleiros. Ele foi um homem que lutou pela perfeição e dedicou sua vida à causa santa. Mas nem Lancelot foi perfeito. Diz a lenda que Lancelot apaixonou-se perdidamente pela esposa de Arthur, a rainha Guinevere. Foi um romance desditoso e adúltero desde o início, e isso frustrou a busca deste cavaleiro pelo Graal. A traição de Lancelot destruiu o mundo de Camelot. Paixão e amor ilícito nublaram o senso de missão da comunidade cavalheiresca que buscava virtude e pureza. Esse declínio moral ameaçou a extinção do mundo da fidalguia. Na corte de Camelot, a traição era considerada o maior crime. Para Lancelot e Guinevere, as consequências de seus atos foram horrendas. Arthur condenou sua esposa à morte. Lancelot tornou-se um proscrito e foi expulso da comunidade dos cavaleiros. Lancelot arrependeu-se e, no final de sua vida, entrou para um mosteiro no norte da Inglaterra, conhecido como Priorado de Lancelot. Arthur continuou a seguir o seu destino, abraçando o modelo de Jesus Cristo e seus apóstolos. Os Cavaleiros da Távola Redonda formaram uma comunidade mística. Como o primeiro dos cavaleiros, Arthur comandou seus seguidores fiéis na busca pelo Santo Graal. Todos se sentam à direita do rei e todos têm liberdade dentro da comunidade. Foi uma tentativa de se criar uma sociedade sem classe. É perfeitamente idealista e utópica. É como se os escritores de romances arturianos quisessem mostrar que era possível para a fraternidade ou sociedade humana
funcionar com indivíduos que são livres para agir enquanto continuam em comunidade. Mas o que motivou Arthur a compor os Cavaleiros da Távola Redonda? Na época em que os contos foram escritos, a Europa tinha sido forçada a aceitar uma terrível derrota. A Terra Santa tinha finalmente caído nas mãos dos invasores muçulmanos. Humilhados, os cruzados voltaram para casa com seus ânimos frustrados, seus sonhos arruinados e sua fé abalada. Eles precisavam de um novo significado para suas vidas, e eles o encontraram na busca pelo Santo Graal. O rei Arthur e seus cavaleiros da Távola Redonda nunca encontraram o Santo Graal. Se ele realmente chegou à Europa, onde estava agora? Segundo um relato em Roma, o Santo Graal passou 300 anos na Itália. O monge São Lourenço foi o defensor do Graal. Ele o protegeu contra roubos e destruições durante tempos de turbulência. No final do século III, acredita-se que São Lourenço tenha levado o Graal da Itália até sua cidade natal, localizada nos Pirineus Orientais, na Espanha. Sob as montanhas escarpadas dos Pirineus, existem muitas cavernas. É aqui que se imagina que a relíquia tenha sido escondida. Este pode ter sido o local ideal para escondê-lo. Uma montanha é um impedimento natural. A partir deste ponto, a sequência de acontecimentos na história tumultuada do Santo Graal pode ser seguida com mais precisão. Este local fornece todas as condições para isso, concorda? Se voltarmos partindo daqui até o início da jornada do Graal, analisando mais uma vez o seu trajeto, do Oriente Médio para Roma, de Roma para Huesca, nos Pirineus, e de lá, sempre fugindo aos ataques, até aqui, esse lugar isolado, então é provável que tenha encontrado refúgio nesta área. Durante a Idade Média Alta, uma nova devoção surgiu em ambos os lados dos Pirineus, e ela inspirou as pessoas a fazerem peregrinações. Através da alta montanha surge um caminho, a rota para Santiago de Compostela. A antiga rota de peregrinação ainda é usada atualmente. Ela atrai crentes de todos os lados da Europa. Muitas igrejas surgem ao longo do caminho e todas tentam os viajantes com relíquias do passado. Estaria o Graal entre as relíquias sagradas que são veneradas por aqui? No início do século XII, as cruzadas entraram em declínio. Segundo a lenda, soldados que voltaram da Terra Santa trouxeram consigo uma âmbula contendo gotas de sangue do Cristo. Seria este recipiente o Santo Graal? Por volta do ano 1200, a doutrina da transubstanciação foi aceita pela Igreja, ou seja, o vinho do cálice é na verdade o sangue de Cristo. E o Graal e os romances sobre ele, de Chrétien de Troyes e de outros mais, espalharam a novidade sobre esta nova teologia. Desta maneira, o mito do Graal, que era originalmente pagão, tornou-se um símbolo cristão para promover o ritual da Eucaristia e do Santo Sacramento. Mas 500 anos depois de Arthur, no século XI, a corte inglesa, influenciada pelos franceses, passou a se interessar pela arte.
Os escritores da corte começaram a escrever sobre um rei famoso chamado Arthur e sua busca pelo Santo Graal. Não há provas históricas para esse próximo capítulo da história sobre o Graal. Estamos entrando num mundo puramente mítico, o lendário mundo da Távola Redonda. A Távola Redonda era uma assembleia de cavaleiros respeitáveis que dedicaram suas vidas à busca pelo Santo Graal. Para se tornar um membro deste grupo de elite, os cavaleiros deviam se adaptar ao novo ideal de virtude e fidalguia. A época arturiana foi uma era dourada, de homens generosos e justos, quando as coisas eram compartilhadas e quando a virtude era recompensada. Era também um mundo no qual havia comunicação com o sobrenatural, no qual podia-se prolongar a vida e elevá-la a um plano superior. Como preferido de Arthur, Lancelot talvez tenha sido o mais conhecido dos cavaleiros. Ele foi um homem que lutou pela perfeição e dedicou sua vida à causa santa. Mas nem Lancelot foi perfeito. Diz a lenda que Lancelot apaixonou-se perdidamente pela esposa de Arthur, a rainha Guinevere. Foi um romance desditoso e adúltero desde o início, e isso frustrou a busca deste cavaleiro pelo Graal. A traição de Lancelot destruiu o mundo de Camelot. Paixão e amor ilícito nublaram o senso de missão da comunidade cavalheiresca que buscava virtude e pureza. Esse declínio moral ameaçou a extinção do mundo da fidalguia. Na corte de Camelot, a traição era considerada o maior crime. Para Lancelot e Guinevere, as consequências de seus atos foram horrendas. Arthur condenou sua esposa à morte. Lancelot tornou-se um proscrito e foi expulso da comunidade dos cavaleiros. Lancelot arrependeu-se e, no final de sua vida, entrou para um mosteiro no norte da Inglaterra, conhecido como Priorado de Lancelot. Arthur continuou a seguir o seu destino. Este pode ter sido o local ideal para escondê-lo. Uma montanha é um impedimento natural. A partir deste ponto, a sequência de acontecimentos na história tumultuada do Santo Graal pode ser seguida com mais precisão. Este local fornece todas as condições para isso, concorda? Se voltarmos partindo daqui até o início da jornada do Graal, analisando mais uma vez o seu trajeto, do Oriente Médio para Roma, de Roma para Huesca, nos Pirineus, e de lá, sempre fugindo aos ataques, até aqui, esse lugar isolado, então é provável que tenha encontrado refúgio nesta área. Durante a Idade Média Alta, uma nova devoção surgiu em ambos os lados dos Pirineus, e ela inspirou as pessoas a fazerem peregrinações. Através da alta montanha surge um caminho, a rota para Santiago de Compostela. A antiga rota de peregrinação ainda é usada atualmente. Ela atrai crentes de todos os lados da Europa. Muitas igrejas surgem ao longo do caminho e todas tentam os viajantes com relíquias do passado. Estaria o Graal entre as relíquias sagradas que são veneradas por aqui? No início do século XII, as cruzadas entraram em declínio.
Segundo a lenda, soldados que voltaram da Terra Santa trouxeram consigo uma âmbula contendo gotas de sangue do Cristo. Seria este recipiente o Santo Graal? Por volta do ano 1200, a doutrina da transubstanciação foi aceita pela Igreja, ou seja, o vinho do cálice é, na verdade, o sangue de Cristo. E o Graal e os romances sobre ele, de Chrétien de Troyes e de outros mais, espalharam a novidade sobre esta nova teologia. Desta maneira, o mito do Graal, que era originalmente pagão, tornou-se um símbolo cristão para promover o ritual da Eucaristia e do Santo Sacramento. E ainda há muitas outras possibilidades. Historiadores acreditam que o segredo sobre a localização de Avalon encontra-se em seu próprio nome. O nome Avalon significa maçãs e local das maçãs. Este é um país onde se cultiva maçãs, mas a Avalon da mitologia parece ter sido uma espécie de outro mundo, uma terra mágica, como quiser chamar, com maçãs encantadas e onde as pessoas eram imortais. Segundo a lenda, é para onde Arthur se dirigiu depois de sua última batalha, e alguns dizem que ainda está vivo lá, se tornou imortal. Outros dizem que, já que foi enterrado em Glastonbury, o grupo de montanhas ao seu redor forma Avalon. No século XIII, os monges de Glastonbury descobriram uma tabuleta sobre este túmulo que dizia: "Aqui jaz Arthur". Hoje sabe-se que isso foi uma falsificação, uma artimanha para atrair público pagante ao cemitério perto de Glastonbury. Outros acreditam que Arthur e seus cavaleiros descansam em Eldon Hills, prontos para se erguerem novamente se a Inglaterra precisar. Mais de 500 anos depois de Arthur, no século XI, a corte inglesa, influenciada pelos franceses, passou a se interessar pela arte. Os escritores da corte começaram a escrever sobre um rei famoso chamado Arthur e sua busca pelo Santo Graal. Não há provas históricas para esse próximo capítulo da história sobre o Graal. Estamos entrando num mundo puramente mítico, o lendário mundo da Távola Redonda. A Távola Redonda era uma assembleia de cavaleiros respeitáveis que dedicaram suas vidas à busca pelo Santo Graal. Para se tornar um membro deste grupo de elite, os cavaleiros deviam se adaptar ao novo ideal de virtude e fidalguia. A época arturiana foi uma era dourada, de homens generosos e justos, quando as coisas eram compartilhadas e quando a virtude era recompensada. Era também um mundo no qual havia comunicação com o sobrenatural, no qual podia-se prolongar a vida e elevá-la a um plano superior. Os arturianos, mas não foi. Em todas as histórias sobre Arthur, Camelot é seu quartel-general. Não é mencionado antes ou depois de Arthur. E é claro que Camelot, como é visto nos filmes, nunca poderia ter existido. E não poderia ter sido o grandioso, magnífico castelo medieval da Baixa Idade Média no V século ou outra época. Mas é bem possível que Arthur tenha tido um quartel-general e que o lugar se chamasse Cadbury ou então Castelo de Cadbury. Castelo de Cadbury, no sul da Inglaterra. Esta construção feita à mão com terra e muralhas é uma das maiores fortalezas em colina do país. Segundo evidências arqueológicas, um complexo grande e impressionante foi construído aqui no V século, época do reinado de Arthur. Seria este complexo o Castelo de Camelot?
Venus Brown, no sudoeste montanhoso de Gales, são as ruínas de um complexo mais recente que surge na paisagem. De acordo com vários historiadores, esta pode ter sido a localização ideal para Camelot. Ou será que este castelo na Inglaterra Central combina mais com a nossa imagem de Camelot? A única coisa que pode ser dita com certeza é que escritores das últimas sagas arturianas alimentaram uma visão de Camelot que não combina com a sóbria realidade da era arturiana. Os castelos da época eram construídos com vigas rudimentares circundadas por estacas. As condições de vida eram pobres e as ferramentas primitivas. Se Camelot realmente existiu, seria um amontoado de estruturas toscas de madeira. Diz a lenda que no final de sua vida, Arthur viajou de barco com uma fada para a ilha mística de Avalon. Como a espada mágica Excalibur e o misterioso castelo de Camelot, ninguém sabe se Avalon era fato ou ficção. A localização exata de Avalon foi se desbotando da memória humana. Há muitos lugares diferentes que correspondem à descrição da lendária ilha. O Monte de St. Michael's, na costa sul